Sejam bem-vindos a mais um House Podcast, diretamente de Joinville para toda a galáxia. Como sempre, trazendo informação muito relevante para a sua vida pessoal e profissional. E, para variar, eu sempre dou esse recado, vou dar mais uma vez. Papel e caneta, porque hoje vai ter muita dica incrível aqui para você aplicar hoje mesmo no seu trabalho, no seu cotidiano, nas suas relações familiares. Olha que importante, vai ser muito massa esse papo, muito importante esse papo hoje aqui. E para bater esse papo comigo hoje, me ajudem a receber ela que é terapeuta quântica, Daiane Cabral de Souza. Seja muito bem-vinda, Daiane. Muito obrigada, é um prazer. Legal. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de a gente começar aqui, sobre a importância hoje das pessoas se reencontrarem, né, Daiane? Eu acho que o foco central de tudo que a gente conversou aqui na nossa pauta é tem uma palavra que eu odeio, tá? É forte falar odeio, né? Mas que eu evito, que é a tal da palavra correria. Pergunta para a pessoa, e aí, como é que tá? Tô na correria. E a correria? Sabe? Tá todo mundo nessa loucura. E me parece que essa correria, ela impacta diretamente nessa distorção das pessoas se perderem e chegar num ponto da vida que elas precisam se reencontrar. Será que eu tô mais ou menos no caminho certo da nossa conversa de hoje, Daiane? Sim! Então, a presença, né, Rafael? A presença eu acho que é o que faz diferença na nossa vida, de a gente sair do modo sobrevivência e começar a viver, sentir, perceber, né, o nosso corpo, o que está acontecendo, o que a vida quer trazer para nós, quais são os caminhos mais agradáveis, né, para a nossa vida, para a gente sair da correria, né? Sair da correria. A correria é um problema. Sim. E assim, Daiane, bom, tu é terapeuta quântica, né? Então, já para a gente entender o início do processo aqui, em que momento que as pessoas precisam ou podem te procurar? Que tipo de coisas e métodos você oferece para solucionar que tipo de dores hoje no teu trabalho? Eu vou começar dizendo que as pessoas me procuram pela dor, né? Mas deveriam procurar pelo amor. Quem sabe aqui a gente consegue mudar um pouquinho essa perspectiva, né? A ideia é essa. Mas prevenção, né? Isso. Mas a maioria das pessoas, elas procuram por uma dor, algo que está acontecendo na vida delas e que elas gostariam de solucionar, um desafio, um problema. E aí a gente vai trazendo essa consciência, né? Por que esse problema, essa questão se apresentou na vida? Né? Você falou da correria ali, é muito sobre autoconhecimento, né? Às vezes a gente não se conhece, e aí a gente sai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente não entende se isso realmente está fazendo sentido para a nossa vida, ou se não, né? Sim, e aí a gente vai sentindo tudo isso juntos, né? Vai olhando para essas questões e trazendo aí informação acerca dessas questões. O que será que a vida quer trazer, né? Acerca dessas questões que estão se apresentando aí na vida dessa pessoa. Não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos isso. Não, com certeza. A ideia é essa. A pergunta foi essa, e até pegando teu gancho aí, eu queria saber contigo, qual é a maior incidência hoje? Por qual motivo as pessoas mais te procuram? Né? Qual que, aí, baseado nisso, né? Qual é a principal dor e necessidade geral assim, da nossa comunidade? Sim. Recursos financeiros, né? De repente, fazer dinheiro ou gerenciar a questão financeira, né? E também relacionamentos amorosos, né? São o top, né? Os principais bloqueios. São muitas questões, né? Cada pessoa ali vem com a sua questão específica, mas são os principais. Questão financeira e relacionamentos amorosos. Beleza, então vamos começar pelo começo, pelas questões financeiras, né? Em geral, as pessoas elas não encontraram o seu lugar no mundo. A gente falou do método Ikigai, inclusive, né? Sim. Ou vai além disso, vai, digamos, com
algum problema em relação ao relacionamento da pessoa com o dinheiro. Né? Que a gente até comentou que tem gente que ganha dinheiro, mas se livra do dinheiro. E como é que funciona? As pessoas te procuram mais para quê? Para se encontrar, para ganhar dinheiro ou para manter-se ganhando dinheiro? A maioria para ganhar dinheiro. Uhum. E aí a gente olha, né, para toda a construção social dessa pessoa. Uhum. O que ela aprendeu sobre dinheiro, sobre recursos, como foi a infância dessa criança, né? Qual foi o registro que ela teve acerca dessa questão do dinheiro. Para que a gente possa olhar, trazer informação, trazer luz para essa pessoa, entender que nós somos naturalmente abundantes. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê que o Criador, ele não economizou em absolutamente nada. O sol, né? Ele brilha abundantemente. As estrelas, o céu, a terra, a mata, os animais, os seres humanos. A abundância, né? A abundância é um estado natural nosso, né? No nosso próprio corpo, as células, as moléculas, tudo que a gente tem, né? É muito abundante. E aí, de repente, tu vai perguntar, tá, Dai, mas então por que tantas pessoas te perguntam, né? Te procuram, né? Para olhar para isso. Padrões, crenças, né? Enraizados, o que você aprendeu lá na tua infância, né? 0 até os 7 anos, né? No desenvolvimento pessoal, a criança, ela não tem esse filtro, ela não consegue entender, né? Ou, de repente, fazer uma observação. Ela apenas diz sim para aquilo que o pai, a mãe, os responsáveis trouxeram, né? Então, pessoas que, de repente, têm essa relação, né, não tão amigável com o dinheiro, né, elas tiveram também na sua infância, né, traumas, dores, feridas emocionais, né, que hoje, né, ainda está reverberando na vida delas, né? Então a gente traz para esse lugar de ressignificar, de trazer informação, né, de trazer novas linhas neurais, né, para que o teu cérebro ele consiga realmente trazer uma nova visão, fazer as pazes com o dinheiro, com a abundância, com a natureza e com a própria pessoa, né? Sim, com certeza. Pô, que legal, que maravilha, que bom, que agradável ouvir, né? Quando a gente ouve alguém falar sobre a abundância e que essa possibilidade está aí. Tá? É só questão de, digamos, aprender, se redescobrir, abrir a cabeça para isso, né? E aí te pergunto, surgiu uma dúvida quando estava falando aqui. Será que em todos os casos o problema vem de uma questão de infância, de criação, ou não sei, totalmente minha pergunta de leigo aqui, né? Ou algumas pessoas nascem com algum tipo de bloqueio e que não tem muita interferência em relação à criação ou ao meio que elas vivem? Sempre tem. Claro que sim, a gente tem a nossa questão da ancestralidade, né? A gente traz a nível de DNA já, né? Mas, sim, a nossa criação, ela é determinante. A forma... É a principal. É a principal, com certeza é a principal. E uma questão importante aqui, Rafael, que eu não posso deixar de dizer, é que a nossa criança, ela interpreta daquela forma. Então, a Daiane lá de 3 aninhos, ela registrou da maneira única dela. Não é, de repente, assim, muitas pessoas falam, Dai, mas eu tive uma infância legal. Ok. Mas você não tem como saber como a tua criança lá de 3, 4 aninhos se sentiu e registrou isso. Né? Num simples exemplo aqui, né? Vai no mercado lá e pede assim, mãe, eu quero um iogurte. Aí a mãe fala assim, eu não tenho dinheiro. Então, o que a criança... recebe de informação. Poxa, a minha mãe não tem dinheiro. Dinheiro é muito difícil, né? Ou, às vezes, uma informação sobre dinheiro. Pegou o dinheiro na mão, vai lavar a mão. Meu Deus, que coisa mais suja. Então, dinheiro é sujo. Calma, deixa eu me afastar do dinheiro. Então, a gente traz esse lugar, né? Que o dinheiro, ele é também uma consciência. Como que eu vou poder, inclusive, contribuir para a minha própria vida e para o mundo se eu não tiver o recurso necessário? Exato. Né?
Então, muitas vezes, essas crenças, ai, que rico não vai para o reino dos céus, ai, que todo rico, ele rouba, né? Por exemplo, um vizinho costuma, né, que tá ali, costuma ter uma vida normal, e aí ele começa a ascender na parte financeira, e o que os outros vizinhos falam? Virou caixeiro. Não é verdade? Então, assim, já tá no inconsciente coletivo, porque a maioria das pessoas é pobre, que a pobreza é um estado natural, normal. E não é. O nosso estado natural é abundante. Nós somos naturalmente abundantes. Faz sentido? Pô, total. Tu até falou de coisas que estão na Bíblia, né? E eu vejo também que levar ao pé da letra algumas coisas que estão na Bíblia também que gera esse bloqueio do negócio do rico que não entra no reino dos céus e tal. E eu já li sobre isso, né? Que é uma questão de interpretação. Só significa que quando a gente vai para o plano espiritual, as coisas materiais ficam aqui. Ponto. É meio que Exato. isso. Né? O cara rico aqui, ele não vai ser rico lá, materialmente falando. É basicamente isso. Mas é importante também. Porque se a gente não tiver riqueza material, você não vai poder ter acesso a experiências que vão alimentar a tua alma. Exato. Né? Exato. Uma viagem, uma formação, uma experiência que você venha a sentir de participar aqui na Terra, a vivenciar, aqui precisa de recursos materiais. Então, sim, para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, a gente precisa da abundância material. Ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Né? Porque a gente está aqui na Terra para quê? Para evoluir. Para evoluir. E como que a gente evolui? A gente evolui através das experiências. Passando por testes, por provas, por N coisas, né? Exato. E até eu sempre falo isso, né? Tipo, se tu tá na Terra, se tu tá nesse planeta aqui, é porque tu precisa seguir as regras desse planeta. Né? E aí uma das regras que a gente vive hoje em sociedade é essa, que tem que ter recurso material para poder fazer as coisas. E tu sabe que uma coisa que tu me fez me lembrar agora de quando eu era criança, assim, adolescente, pré-adolescente, eu falava assim, por que eu gostaria de ter uma montanha de dinheiro? Aí, geralmente as pessoas quando falam em muito dinheiro, falam em helicóptero, Ferrari, carro importado, mansão, ostentação, é luxo. E tu sabe que eu, Daiane, agora, uma coisa bem pessoal minha. Sim. Eu sempre pensei assim, ó, cara, eu quero uma montanha de dinheiro para eu não usar o meu tempo para ganhar dinheiro. Se eu tenho uma montanha de dinheiro, eu posso usar meu tempo para fazer outras coisas. Né? Eu gosto muito de música, eu toco vários instrumentos. Eu vou tocar mais em outros horários, né? Vou estudar mais música, vou fazer uma trilha, mas assim, mais coisas mais simples. Né? Tipo, na minha cabeça, ter muito dinheiro é só um desbloqueio de tempo para eu fazer coisas mais simples até, né? Sim. Mas nunca para ostentar, para ter muito luxo, pelo menos uma coisa minha, né? Sim. Também não sou contra quem deseja ter uma Ferrari, uma mansão, não tem nada de errado, tá, pessoal? Acho legal, acho massa. Tô falando né? Eu sempre pensei dessa maneira. Digo, cara, ter todo o tempo do mundo para desfrutar. Jogar videogame, sei lá, quando eu era criança. Tipo, né? Não é para ter uma vida de luxo. Mas, enfim, cada um também tem a sua percepção, tem os seus desejos, suas vontades, né? E o negócio do dinheiro, aí a gente vai crescendo, aí vai mudando um monte de coisa, e, enfim. E é o que a gente mais vê, né, Daiane? As pessoas trocando tempo por dinheiro. Então eu fico pensando, né? Quando tu vê a maioria da sociedade, ela vive em torno do quê? Acordar, ir para o trabalho, aí ela trabalha o horário comercial e ela tem o salário e que ela, com aquele salário, provê ali as despesas dela. E não tem nada de errado nisso, está tudo certo. Mas, se amanhã ou depois chega o chefe dessa pessoa e fala, a partir de amanhã tu não tem salário, tu não vai receber nada. Automaticamente essa pessoa não vai mais exercer aquela função. Significa o quê? Que ela exerce aquela função ali porque ela precisa. E aí a gente acaba
não desenvolvendo potenciais, a gente não acaba desenvolvendo possibilidades de desenvolver coisas que realmente são a nossa habilidade, ou que a gente faria uma extrema diferença, porque a gente está ali preso no horário comercial para pagar a conta. É um assunto polêmico, é um assunto difícil, tem várias... Né, é um debate que vai longe aí. Mas eu fico pensando muito nisso também. Quantas pessoas que estão lá, que estão presas nessa rotina e que poderiam estar desenvolvendo potencial gigantesco por uma outra questão. Isso também é uma coisa que... Aí as pessoas que estão naquela rotina ali têm vários problemas, né? Tipo burnout, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, cansaço, estresse. Várias questões também acontecem ali naquele ambiente de extrema cobrança e estresse e que desencadeiam vários problemas. Não sei se tu te depara bastante com isso no teu trabalho, Daiane? Sim, com certeza. O que a gente vê mais é pessoas trocando tempo por dinheiro. E dinheiro é um recurso infinito. Tempo é um recurso finito. Né? Então, faz muito sentido nessa tua ideia já desde jovem, né? Que o tempo, ele deve ser precioso para nós. E muitas vezes a gente se ilude achando que o dinheiro é o bem mais precioso que a gente tem. E sim, como eu falei no início, né? Ele é um recurso importantíssimo para a nossa vida. Necessário. Né? Mas quando a gente pensa em prosperidade, a gente fala em algo mais profundo do teu ser, né? Não sei se você já ouviu falar ou conhece alguém que tem recursos materiais, né, abundantes, mas não tem um recurso emocional, Sim, né? Sim. Então, dentro do meu trabalho, para os meus mentorados, né, quem faz acompanhamento comigo, terapêutico, eu trago essa linha de raciocínio para a gente buscar a prosperidade alinhada com o ser, né? Em que a gente, sim, disponha de recursos financeiros, né? Contribuindo com outras pessoas, né? O trabalho, a própria palavra trabalho, não te parece um pouco pesada, né? Para mim, faz mais sentido eu falar que eu auxilio outras pessoas. Então, dentro do meu servir, eu auxilio outras pessoas e que a gente vai fazer uma troca, né? E aí entra o valor de troca, né? Eu trago o meu saber, a minha informação, o meu cuidado e a pessoa, os recursos financeiros e assim vice-versa. Você aqui no teu trabalho e cada pessoa no teu trabalho. Isso, né? Se cada pessoa sentisse esse olhar para a outra pessoa, já mudaria automaticamente o mundo. Vamos dar um exemplo simples. Um caixa de supermercado. Qual é a função? Passar a compra da pessoa. Mas ela está passando o alimento, a nutrição. Se ela tiver essa consciência, automaticamente ela vai estar não só nutrindo a outra pessoa, entre aspas, né? Mas ela também vai ter um propósito ali dentro do que ela faz. Porque tudo é importante. Todo servir é importante. Não existe... né? Uma profissão, um servir, um trabalho mais importante que o outro. Não existe. Todos são igualmente importantes. Mas é como a gente se coloca no mundo. Não é o que eu faço. É porque eu faço. Como eu quero impactar as pessoas com o que eu faço. Essa é a grande diferença. Porque, às vezes, as pessoas ficam... Qual é a minha missão no mundo? Qual é o meu propósito de vida? Sim, a gente tem dons, talentos, pode alinhar tudo isso. Mas, na jornada, muitas vezes a gente vai fazer mais do que uma coisa. E se a gente tiver essa percepção de por que eu estou fazendo, qual é o intuito, né? No que eu posso contribuir, tudo vira uma missão de vida. Né? Até quando você é como cliente lá no supermercado. E eu faço muito isso, Rafael. Eu olho para a pessoa, eu sorrio para a pessoa, eu elogio a pessoa. Eu olho, um elogio sincero. Né? Olho para você, nossa, que óculos lindo. Vai alegrar o teu dia. Né? Eu poderia não fazer nada, achar que é só a obrigação lá da pessoa
Não, mas como eu me coloco no Sim. mundo, né? Então, quando a pessoa ela chega para mim buscando prosperidade financeira, eu mostro para ela que o financeiro é um recurso. Mas a gente tem muito mais para olhar. Opa. Profundidade. Então, a gente vai para esse olhar de profundidade do ser humano, do autoconhecimento. Que legal, que maravilha. E tu vê, encaixa perfeito com o que a gente estava conversando aqui sobre o meu trabalho aqui dentro desse estúdio, né? Porque eu não vejo esse local como um local apenas de produção audiovisual, que é o natural do posicionamento de um estúdio de podcast, né? Mas eu tô com muito foco, com muita ênfase nisso, de ter um propósito maior no sentido de trabalhar com a produção dos roteiros, do conteúdo, de trabalhar com demanda, atender dores mais urgentes possíveis. E esse trabalho de quem produz comunicação para a internet, essa visão para quem produz é muito importante, porque dá um propósito maior, né, de simplesmente trabalhar com produção de áudio e vídeo, que é importantíssimo, lógico, né, entregar uma boa qualidade de vídeo, de áudio, isso é importantíssimo, mas não é só isso, vai muito além, né? E falando ainda sobre, tu falou, as pessoas te procuram, eu queria saber mais sobre essa conexão tua com as pessoas que te procuram. É mais por indicação? Tu faz algum trabalho de divulgação? Como é que tu te coloca na comunidade, teu nível de exposição? E se realmente é mais por indicação mesmo que as pessoas te procuram? Sim, no momento é mais por indicação, né? E eu trabalho também, Rafael, com cerimônias, né? Ah, isso. Boa. Então, muitas pessoas, elas chegam, né, para fazer cerimônias com as medicinas da floresta, né? Só para deixar bem claro. Uhum. Então, trazendo essa parte natural, né? Resgatando tudo que é natural nosso. Uhum. Então, aí a gente vai conhecendo pessoas, trocando, né? As pessoas que já se consultam comigo, que já fazem acompanhamento terapêutico, às vezes pela rede social, né? Toda segunda-feira eu faço uma ativação energética numa live, né? Então, às vezes a pessoa ela vem através desse movimento e aí ela me conhece, ela quer olhar mais profundamente. No meu trabalho, tudo começa com a sessão de clareza, né? Porque eu preciso entender essa pessoa. Então, ela vem para mim, né? Dai, quero olhar para tal questão. Então, a gente agenda uma sessão de clareza, que essa sessão ela é exclusiva e gratuita, né? Para qualquer pessoa que queira olhar, né? Perceber. E aí, a gente vai entender qual é o nível de consciência dessa pessoa, né? Se ela realmente está preparada para olhar. Porque eu trabalho com jornadas, com acompanhamento terapêutico, né? Um pouco mais extenso, né? Porque a gente vai olhar para coisas profundas. Então, obviamente, não vai ser uma sessão que vai resolver a tua vida. Com certeza, uma vida inteira, né? Que Né? a pessoa está ali cultivando um problema. Isso. Né? E quando a pessoa ela vem com questões de saúde, que já foi para o corpo, por exemplo, ou coisas muito graves, como o desejo de tirar a própria vida, algo assim, a gente faz de um tratamento de 1 ano direto. Né? Porque é algo profundo do teu ser. A tua infância, ela é gravada. Tudo que você aprendeu, você gravou. E você vai ter que reaprender. Como eu costumo falar, você vai ter que aprender o alfabeto diferente. Né? Então, não é do dia para a noite. Não é milagre, é processo. E sim, dentro do processo acontecem muitos milagres. Mas eu falo, é processo. É jornada. A vida é uma jornada. A própria natureza nos ensina, né, que a gente passa por jornadas, a gestação de uma mulher, né? 9 meses. A gente fica ali sendo gestada. Imagina, deve ser uma experiência, né? Né? 9 meses. Bom, tu já passou por essa experiência
3 vezes. 3 vezes, né? Ninguém melhor que tu para falar, né? Da maternidade, ciclos, da gestação. Né? Ciclos, tudo é ciclo. Né? Ciclos mais curtos, ciclos mais compridos, como a gestação, né? Como as estações do ano, como o dia e a noite. São muitos ciclos na natureza. E, às vezes, a gente não quer passar pelos ciclos, né? De transformação. Né? Às vezes, o problema, o que você chama de problema, é uma crise de transformação que está gritando ali para ser vista, essa questão para ser vista. Né? Outra coisa que é bem importante, que eu gostaria de compartilhar contigo, com todos que estão, né, nos assistindo, é sobre a rede de apoio, um local seguro, alguém, né, que vai te olhar sem te julgar, que você possa compartilhar as tuas questões, né? Porque dentro do acompanhamento terapêutico é muito além das sessões. A gente tem as sessões, né, agendadas, mas tem um suporte terapêutico integral. Então, a pessoa ela pode me mandar mensagem em qualquer hora do dia e da noite. Né? Então, no momento oportuno, eu vou respondê-la com presença, com amor, inclusive com apoio espiritual e energético. Bom, tá? Maravilha. Então, é algo realmente para quem quer curar as suas dores, não remediar. Remediar não é a ideia, né? É curar, é passar por esse processo de renovação, de renascimento, né? Fazer diferença na sua linhagem, né? Porque as dores que a minha mãe passou, mesmo honrando muito ela, eu não quero mais passar. Eu não quero que as minhas filhas passem. Entende a ideia desse processo? Sim. Então, para quem olha para a sua própria vida e diz assim, nossa, eu não quero deixar isso para os meus descendentes. Né? Esse é o movimento que eu trago. Que maravilha, que legal, que profundo. Reconfortante, assim. E sabe o que me surgiu agora aqui também, que eu queria entrar numa parte mais técnica contigo agora, para chegar nesses resultados maravilhosos, né? Que daí tu tem esse trabalho de entendimento para saber onde está o problema, como para que caminho seguir para ajudar determinada pessoa, né? Tu falou já ali, a gente estava conversando, é um trabalho customizado para cada pessoa, que as pessoas são diferentes, problemas diferentes. Até acredito que 2 pessoas com o mesmo problema, mesmo assim, tem que ser customizado, porque são visões diferentes de um mesmo problema. Sim. Aí eu te pergunto, a respeito de método, técnica, ferramentas, uma forma bem didática, bem prática, assim, existem ferramentas, tipo um mapa no papel que tu segue passos e tal. Existe isso ou não dentro do teu trabalho? Isso que eu queria saber. Sim, existe uma metodologia, mas ela não é engessada. Eu entendo qual é o problema que a pessoa precisa e ali, dentro dessa questão que ela me traz, eu vou montar, né, um protocolo que ele, sim, pode mudar durante o processo, muitas vezes muda, tá? E aí eu utilizo as ferramentas necessárias naquele momento. Um trabalho sistêmico, né, uma ferramenta mais sistêmica, né, ou até mesmo informações, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela não sabe que existem leis universais, então eu vou trazer para ela, vou trazer formas de ela aplicar, a aplicabilidade prática na vida, né? Reprogramações mentais, mesas radiônicas, ativações energéticas, reiki, cura quântica, cura multidimensional. Muitas ferramentas que eu uso, né? Uau. Mas dependendo do que precisa naquele momento. Sim, aí vai da tua expertise, da tua experiência para definir. Sim, eu trabalho com uma verificação do campo. Às vezes, pela radiestesia radiônica, né? Às vezes, até mesmo por tarô, baralho cigano, tudo que vai ler o campo dessa pessoa para me trazer as informações, né? De qual é o mapa, né? Que vai trazer mais eficiência. Não a curto prazo, porque a ideia do meu trabalho não tem esse lugar, né? Ele tem esse lugar de profundidade, né? Então, para a gente entender o que eu preciso trabalhar com essa pessoa nesse momento. A própria vida tem linhas do tempo, né? Se fizer sentido para quem acredita dessa forma, nós temos várias linhas do tempo. Não é algo rígido, não. Você tem que fazer isso e pronto. Não.
Existem várias linhas do tempo e a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Então, a partir da nossa consciência, a gente começa a ter escolhas mais assertivas, né? Pensamentos, sentimentos e emoções que vão trazer um resultado diferente na nossa própria vida. A gente vai manifestar coisas diferentes. Tá? Faz sentido aí pra ti o que eu trouxe? Não, sensacional. Estou concentradíssimo vendo aqui. E eu consigo encaixar esses pontos que tu está falando, né? Porque o que eu percebo também em tudo que tu está falando, e eu quero que tu complemente isso. De repente, a pessoa te procura por uma determinada questão, tu vai entender, vai buscar as ferramentas, mas no processo vão surgir outras questões. Que daí tu vai ser obrigada a adaptar as coisas ali e seguir novos rumos. Exato. Né? Então, e tem que ser alguém com, né, que é o teu caso, com experiência para ter também essa percepção. Que às vezes, não, peraí, não é aqui, não é essa trilha. No meio do caminho a gente descobriu que é para lá, para a esquerda, não é para a direita. Né? Tipo, agora eu te pergunto, faz sentido o que eu tô falando? Fez sentido que eu concluí? Sim, perfeito. A tua linha de raciocínio é perfeita, né? Tu tem bastante entendimento, bastante conhecimento. Isso, não, eu tô prestando né? atenção no que tu tá falando aqui. Isso ajuda. Mas o que eu quero te falar é que vem pessoas, Rafael, que não tem isso e tem muitas crenças religiosas. É isso que eu quero chegar. Ah, certo. Tu entende? Religião é um problema. Tá? Então, ela olha todo esse processo terapêutico demonizando. Por quê? Tudo que é diferente é do diabo. Sim, sim. Entende? Então, essas são as pessoas que muitas vezes mais precisam e que sim. menos estão abertas. Menos estão abertas, é verdade. Isso aí eu vejo o seguinte, a gente... É complexo, é polêmico, né? Mas... É real. É real e eu vejo que hoje existem igrejas enormes e que desempenham um papel mais social do que espiritual. Aí é uma questão de opinião minha, né? E vou trazer essa polêmica aqui, porque o que eu vejo? Essas igrejas enormes, eu não vou citar nome aqui, mas igreja enorme, e aí tu vai ver, elas sim, tem programas sociais que ajudam lá 5.000 crianças e não sei o quê. Ótimo, maravilha. E que tem um espaço que recebe pessoas que estavam no fundo do poço. O cara passou na porta da igreja, decidiu entrar e foi acolhido de alguma maneira ali, foi acolhida. Está ali. Então, só que eu vejo isso mais como um trabalho social. É um trabalho que preenche uma lacuna social que eu até vou te falar. É uma brecha aberta pelo poder público, que muitas vezes eram trabalhos que deveriam ser feitos com o imposto que a gente paga. Verdade. Pelo Estado, o Estado amparar aquelas pessoas ali, o Estado fazer aquilo que a igreja está fazendo, e a igreja está fazendo, e o Estado não faz. Aí entra outra polêmica, né? Que eu não vou aprofundar em política aqui. Mas a gente paga, e não tem retorno desse imposto que a gente paga no Brasil. Então, quando eu analiso as igrejas, eu não falo mal de nenhuma, não critico nenhuma, não julgo nenhuma por esse motivo. Ah, mas peraí. Aí tem gente que já me falaram, né? Mas peraí, tu tá falando então que eles estão usando um problema social para monetizar, para se manterem, para ter poder, para... Eu falei, cara, mas daí é uma questão de um problema deles com a espiritualidade deles, com Deus, né? Então o bispo lá, o pastor-chefe lá, quando ele desencarnar, ele vai resolver a conta dele lá. Mas mal ou bem, eu tenho certeza absoluta que alguém que iria tirar a própria vida, ou que ia fazer, sei lá, que estava numa situação complicada, entrou lá e aquilo ali foi o remédio na hora que tirou a pessoa daquela situação ali. Acontece. Sim. A gente não pode negar. Sim. Né? Um prato de comida, que um camarada entra lá num trabalho dessas igrejas e come um prato de comida quentinha. Cara, tá valendo, tá ótimo, tá maravilhoso, tá show. Então, sim, a minha opinião é essa em relação ao trabalho das igrejas. Sim. Quando a gente fala em espiritualidade, quando a gente fala na Bíblia, aí tem umas que pregam a prisão. Que é isso que aí entra no que
estava falando. Exato. Não, é assim, tá? Na Bíblia é assim. Ponto final. Se for fora disso aqui, tu não ganha o reino dos céus, tu vai para o inferno. E a pessoa vive com medo, longe do conhecimento, que envolve espiritualidade, natureza humana, natureza, que a gente, como tu falou, abundante à nossa volta. São várias questões que Sim. são infelizmente bloqueadas pela questão espiritual dentro da igreja. Então, eu gosto de, quando o tema é esse, eu gosto de falar a minha opinião para até amenizar essa questão da igreja, de nós não vermos a igreja como um grande problema. É num aspecto, mas não é em outro. Então, é complicado, né? Dualidade. Tudo tem a dualidade, né? Mas a religião, e deixar bem claro, né, que a minha abordagem não tem nada a ver com religião, né? Eu, particularmente, sou espiritualista, né? Vim de berço católico, sou batizada, tenho todos, né? Enfim, todo o caminho na Igreja Católica, mas hoje eu me considero espiritualista. Eu tenho uma espiritualidade livre. Porque a religião, a igreja, ela é uma forma de te ligar ao divino, ao espiritual, mas não é a única. E aí eu respeito todas, porque em cada grau de consciência a pessoa vai buscar algo por ressonância, por frequência. Entende? Por então, momento que a pessoa tá. Exato. Então tá tudo bem. Inclusive tem mentoradas minhas, né, que são evangélicas e que se abriram para um olhar muito maior e que, né, transbordam isso para outras pessoas. E com certeza, né? tu não falou para elas não irem mais na igreja. Pelo contrário, tá tudo bem. Te faz feliz? Sim. Isso. É um lugar que você se sente Te bem. conecta mais lá. Então vai lá. Vai lá. Né? E tá tudo certo, né? O que eu trago, né, é informação. A partir de uma nova informação, por exemplo, para mim não fez mais sentido ir às missas todos os domingos. Para mim ser abençoada durante a semana, porque eu já sou. A minha igreja é a minha casa. O meu templo sagrado. É a tua visão, né? O teu momento. É a minha visão. Claro. E tá tudo bem. Eu não tô para doutrinar ninguém. Pelo contrário, para cada pessoa trazer a sua verdade. Se a verdade da pessoa é diferente da minha, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Porque aqui a gente traz o respeito, a liberdade. Eu sou livre. Né? É algo que a gente tem que trazer para nós mesmos, né? E a gente é livre, nada nos prende. O pior preso não é aquele preso que está lá, às vezes, né? É uma prisão mental que muitas vezes a pessoa ela nem tem consciência que ela está presa mentalmente de alguma forma. E a gente vem abrir essas portas dessas prisões mentais, né? Que vieram muitas vezes ali, né, pelos pais, cuidadores, professores, né? É muito profundo se a gente for entrar na questão da educação, enfim, é muito profundo, né? E sim, com certeza, e esse respeito, né, a crença das pessoas, a religião das pessoas é importante. E eu acho assim, quanto mais espiritualizada a pessoa é, mais respeito ela tem por tudo isso, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, tá? Em relação a respeito com fé. Pega o espírita kardecista. Tem espírita kardecista que eu já vi, já presenciei, falar assim, ó, não, tu não pode ter uma imagem de Jesus Cristo na tua casa. Porque é uma imagem. Jesus Cristo está em todos os lugares. Jesus Cristo está com a gente. Jesus Cristo... Jesus é, Jesus está, Jesus faz parte. Então, a imagem, não, né? Já vi espírita falar isso. E eu já vi espírita kardecista falar o seguinte: tem uma imagem de Jesus na tua casa
te conecta mais, te aproxima mais, te ajuda na tua oração? Sim. Então tenha a imagem de Jesus na tua casa. A mesma coisa, um escapulário, um terço católico. O espírita fala assim, cara, tu carregar um escapulário te ajuda a sentir mais protegido. Tu olha para aquele escapulário ali, tu te lembra mais da divindade. Sim. Então continua usando. Então tu vê que são duas visões e duas pessoas de uma mesma vertente espiritual. Quando eu vejo essa pessoa falando em proibições, o que pode e o que não pode, eu penso assim, cara, não é por aí que eu penso. Eu acho que está faltando um entendimento maior sobre liberdade ali, né? E respeito. Porque é o que nos conecta mais que vale. Porque, de repente, tem algo que me conecta, que me ajuda a me conectar mais de uma maneira e para ti de outra maneira. E a gente tem que se respeitar. Então, quando há a proibição, e aí as religiões... Eu dei o exemplo dentro do espiritismo kardecista. Olha um exemplo, né? Bem radical. Porque é natural dentro das religiões ter esse tipo de proibições, né? Sim. É mais fácil tu ver lá esse tipo de proibição. O que difere muito. Até queria te perguntar qual que é a tua definição, tua perspectiva sobre a diferença de religião e espiritualidade, que são coisas bem diferentes. A religião é um meio. A espiritualidade é nós. Nós temos a nossa alma, o nosso ser, o nosso campo energético. Né? A gente tem as nossas crenças acerca do Criador, de Jesus. Alguns vão acreditar em entidades, outros vão demonizar, outros não acreditam. Então, a espiritualidade, ela não tem um conceito. Não existe um conceito para a espiritualidade. É o que você sente, né? Eu ativo a minha espiritualidade através da conexão com o meu próprio coração, com o divino. Né? Outras pessoas vão olhar e vão dizer, não tem nada de espiritual se conectar com o coração. E quem está certo? Todos. Todo mundo está certo. Porque é o que... A tua verdade é o que faz sentido para ti. Tu falou dos recursos ali. Às vezes, um escapulário é um recurso de segurança. A pessoa se sente mais segura com aquele objeto, que aparentemente é só um objeto. Né? Mas para outra pessoa pode ser algo sagrado. Então, quando a gente olha para as pessoas com amor, Sim. Né? A religião acima de tudo, de qualquer escolha, se fosse o amor, o mundo estaria muito melhor, porque o amor traz respeito, o amor, né, é compassivo, é benevolente. Sim. Então, traz outras coisas, né? Então, quando a gente entra nesse lugar de julgamento, né? De pode, não pode. Nossa, se você cortar o cabelo, não faz mais parte. Acho que isso nem existe hoje em dia mais, né? Será? Que tem. Em alguns lugares existe. Então, essa coisa é do controle. Eu vou te controlar para você continuar, para você, né? E a espiritualidade não é do controle, é do sentir, é do coração, é do, né, do que realmente, da verdade, da tua alma. Sim. Né? E falando em coração e amor, vamos entrar agora no segundo tópico que a gente tinha combinado, que são os relacionamentos, né? Quando as pessoas te procuram com dificuldades para ou encontrar alguém, ou se manter no relacionamento, manter casamento, como é que está hoje a incidência dessa busca? Primeira pergunta. E que ferramentas que tu usa, como é que é o caminho para ajudar essas pessoas a se desenvolverem dentro do teu trabalho? O autoconhecimento, porque se a gente não consegue se relacionar com o outro, é porque a gente também não consegue se relacionar com a gente internamente. Né? Então, esse caminho de autoconhecimento, de olhar as nossas questões, aí a gente vai voltar de novo lá para a nossa infância. Como foi a relação com o papai, com a mamãe? Né? Como eu percebi como era o relacionamento, né, do meu pai e da minha mãe?
Então, ali eu já vou ter uma crença. Relacionamento amoroso não dá certo. Papai e mamãe brigavam, papai bateu na mamãe, homens são agressivos, sabe? Dependendo de como você percebeu a tua criança interior, né? Você, quando criança, percebeu isso, vai refletir diretamente no teu relacionamento hoje, de como você se relaciona com você mesmo. E aí tem pessoas que elas não conseguem se relacionar, né? Não conseguem se conectar com essa pessoa, né? Por exemplo, mulheres que não conseguem ter um relacionamento amoroso de alto valor com um homem, ou enfim, né? Independente. A gente olha para essa questão, né, da relação, desse exemplo que eu trouxe, da relação com o pai, né, com a figura masculina, e isso vice-versa, né, para todas as relações. Então, a gente vai ressignificar, entender que o papai e a mamãe são pessoas que estão aqui também para evoluir e que talvez não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, né, de olhar a vida de uma forma diferente, as pessoas, a amorosidade, né, honrar o pai e a mãe. E, claro, a gente também, além de toda a informação, a gente também faz esse processo, né, de intervir energeticamente, espiritualmente, por meio das ferramentas que eu trouxe, né, anteriormente, quando eu estava explicando sobre a metodologia do meu trabalho. São parecidas as ferramentas de encontrar soluções. Sim. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Faz todo sentido quando tu fala sobre ressignificar a criação, a infância, buscar informações, como é que foi esse convívio, porque, pelo que eu estou entendendo, a maioria das questões elas vêm enraizadas de lá. Então, tem que fazer essa regressão lá para entender, para ver o que aconteceu e trazer isso à tona e, digamos, consertar aqui. Não. Não? Não. Não. A gente não vai trazer nada o que o teu consciente não traga. A gente não vai buscar isso, porque isso pode trazer uma retraumatização se a gente ficar buscando, claro, segundo os estudos que eu, né, e a linha de estudo que eu olho, né? Tem outras linhas que já falam o contrário, que você tem que ir lá na raiz da questão e tal, mas está tudo certo. O meu trabalho, ele traz esse olhar natural, né? Em que a gente vai trazer a consciência de como funciona e a pessoa mesmo traz. Né? Ou às vezes ali durante um reprocessamento de traumas e tal, ela mesma vai vir na tela mental essa imagem, né? E aí a gente vai ressignificar, mas a gente não vai ficar buscando. Não. Eu até posso fazer uma investigação, dependendo de como que é, né? Em que idade, né? Através do pêndulo, que é um instrumento que eu utilizo, né? De verificação, né? Para entender melhor, mas muitas vezes eu não falo para a pessoa, né? Por exemplo, crianças que foram abusadas, muitas não sabem, porque é um mecanismo do cérebro de te poupar, né? Então você não vai lembrar e eu não vou falar para a pessoa, porque o que vai adiantar? Eu vou retraumatizar essa pessoa, que ela veio para solucionar um problema e aí eu trago mais um para ela que ela nem sabia. Para mim, não faz nenhum sentido. Então, sutilmente, eu vou reprogramando a mente dessa pessoa, né? Energeticamente, espiritualmente, trazendo meios ali, né? Para que ela possa trazer uma nova crença, né? Então, é algo que a gente vai entendendo o que ela está naturalmente disposta a olhar. A gente não vai forçar, a gente não vai... Sabe? Eu quero que tu ressalte aqui que são métodos seguros, né? Que tu trabalha com extrema segurança psicológica, emocional das pessoas, né? Sim, com certeza, com certeza. Né? Essa segurança que a gente traz para a pessoa, né, é algo realmente que faz toda a diferença, né? Porque muitas vezes a pessoa ela já vem com o emocional abalado, né? Ou talvez ela já é uma pessoa altamente sensível, né? E ela não sabe. Às vezes ela está passando por uma crise de transformação na sua vida, que está chegando aquele problema, aquela questão, né? E ela não entende o porquê.
né? Muitas vezes é como se a vida tivesse nos chamando para a gente passar de fase, entende? Então, essa segurança emocional e também das ferramentas, né? É algo que energia, todos nós somos energia. Então, a gente só vai reorganizar internamente, né? Mentalmente, no corpo, né? E também dentro da nossa alma, da nossa verdade, da verdade da nossa alma, para a gente alinhar tudo. E Daiane, que resultados, de uma forma bem prática, bem direta, bem vendendo peixe, né? Que resultados as pessoas vão encontrar quando elas te procurarem? E o assunto aqui, a gente falou de duas coisas, né? Das questões financeiras e das questões de relacionamento. Vamos pegar da parte de relacionamento. Que resultados diretos, práticos, essas pessoas podem encontrar com o teu trabalho? Elas vão começar primeiramente a se relacionar melhor com elas, com as pessoas ao seu redor, né? E automaticamente vão se conectando, vão entendendo, né, qual é o perfil de pessoa que elas querem. Porque muitas vezes as pessoas querem, elas não sabem nem o que querem. Ah, eu quero um relacionamento. Mas que tipo de relacionamento que você quer? Como é essa pessoa que você busca? Né? Isso depois de a gente olhar muitas coisas, a gente traz essa clareza. Sim. Né? Porque se eu quero alguma coisa que eu nem sei o que eu quero, né? E aí você vai dando espaço também para a vida fazer o seu papel. Entende? Porque tem uma tecnologia que a gente está controlando o tempo todo que a gente não deixa fluir. Eu até tenho uma frase que eu uso na minha própria vida e compartilho, que é simples e fácil. Confie na vida. Faça a tua parte, mas confie na vida. A vida, muitas vezes, ela só está esperando uma brecha para você abrir a porta para o amor, para a abundância, né? Para os teus dons e talentos, para colocar no mundo, para ajudar mais pessoas, né? Então, a gente também entra nesse lugar de confiar na vida, né? Porque a semente, ela tem a tecnologia dela. Eu preciso falar? Semente, tem que germinar. Não tenho. Né? Preciso falar para chuva? Chuva? Não, eu não tenho. Existe essa tecnologia divina da natureza, é natural. Então, quando a gente trouxe várias coisas, curou, ressignificou, o que é o natural acontecer? As coisas se encaminharem. Você acessar a pessoa que você está querendo, porque você tem clareza, e também que tem correspondência vibracional. E assim é para todas as outras áreas também. Que maravilha, que legal. Dá um... É leve, né? Te ouvir, saber que tem solução, e a solução é natural, que as coisas estão aí, a natureza funciona de uma forma muito engrenada, e nós é que não estamos engrenados, na maioria das vezes, pelo que eu entendi. E o teu trabalho é esse, é encaixar a nossa engrenagem com a natureza. Sim. E a coisa vai fluir. E outra questão, a gente falou muito sobre problemas que vêm da infância, né? Mas existe também a possibilidade, Daiane, de a pessoa ter vivido num meio saudável, né? De relacionamento dos pais, financeiro e tal, e com o passar do tempo, o meio, a sociedade, a comunidade que ela convive, influenciar ela a bloqueios? Existe o inconsciente coletivo, que ele é muito forte, né? Cultural, que sim, trazem esse olhar, né, para além da nossa família. Mas a base principal é a nossa família. E por mais, Rafael, que você olhe e fale assim, eu tive uma infância saudável, a nível de relacionamento dos meus pais, a nível financeiro, a nível profissional. Mas, como eu falei anteriormente, a criança, ela registrou de uma maneira única. Nós não temos. É a nossa visão de adulto para a nossa infância, mas a gente não sabe como foi. A gente não sabe como a gente se sentiu naquele momento. Por mais que hoje, né, vamos dar um exemplo de uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que nasceu que o papai e a mamãe se davam muito bem.
Mas talvez ela via detalhes que hoje ela não consegue mensurar e que atravessaram ela de uma forma diferente. Então, a percepção dela é diferente da nossa de adulto dessa criança. Entende? Mas claro que sim, existem outras questões que envolvem, né? Até a nível de ancestralidade, né? Então, a gente tem padrões que vêm de ancestrais lá de trás. Pode ser que esteja já a nível de DNA, né? Pode ser que sim, todo coletivo, né, faça com que a gente traga uma nova perspectiva, né? Talvez na juventude né, ou na adolescência que a gente está se descobrindo, né, que realmente a gente está passando por uma grande crise de transformação. Então, a gente vai se identificar com alguma coisa, né? Mas a questão da nossa infância, ela é muito forte, é muito forte. Nós somos um disco em branco e que, né, dos 0 aos 7 anos, desde o útero da nossa mãe. Eu falo 7 anos, mas é mais ou menos, pode ser até os 8, enfim, dependendo, né, que vai sendo gravado ali todas aquelas informações que a criança entendeu, né? Então, o que eu entendo que o forte mesmo, né, da nossa vida é quando a gente entende tudo isso, né? Quando a gente percebe tudo isso e consegue ressignificar. E as outras coisas, culturalmente, aí depois de adulto, a gente consegue, sei lá, não me identifico aqui com Joinville, né? Vou para outra cidade que eu me identifico mais. Então, a gente já tem essa autonomia de fazer as mudanças necessárias, de se conectar. Mas a base é o autoconhecimento, né? Dessa parte da infância, né? Do que realmente a gente registrou. Que legal, que maravilha. Olha, bastante informação, viu? Bastante aprendizado, bastante caminhos aqui na nossa conversa. O tempo voa, já passou 1 hora, tá vendo? E pra gente chegar no final da nossa conversa aqui, Daiane, eu queria que tu encerrasse deixando, primeiro, alguma dica, ou algumas dicas, né? Tu já deu algumas aqui, mas algumas dicas pontuais, porque quem está assistindo agora, vai assistir esse cortezinho especial, possa colocar em prática na hora que ela ouvir. De repente vai cair na frente de alguém que está passando por uma fase complicada, uma situação difícil e que não está tendo um norte. Então, qual que seria a tua dica prática para essa pessoa fazer na hora que ela ouvir esse pedacinho para ela buscar uma mudança de direção? Agradecer. Certamente você tem motivos para agradecer. Você pode estar passando por um momento mais desafiador da tua vida. Mas se você olhar bem, tem motivos para agradecer. A gratidão, ela é uma energia, uma emoção poderosa, né? Então, se você agradecer as coisas que você já tem, né? E talvez, quem sabe, até o desafio, né? Quem sabe a gente se provocar um pouquinho, agradecer esse desafio, porque vamos dar um exemplo, né? Eu vim aqui no estúdio gravar com você e aí chego ali e o meu carro não pega. Poxa, um problemão, né, Rafael? Mas por que eu tenho esse problema? Porque tu tem o carro. Entende? Sim. Né? Ou vamos dar um outro exemplo. Acontece algo, a minha filha se machucou na escola, mas eu tenho filha, eu tenho família. Aquilo aconteceu, né? Claro, porque eu preciso olhar alguma questão, sim, mas porque eu tenho aquilo. Só tem aquele problema quem tem aquilo. Né? O empresarial, né? Que você é do ramo empresarial. Né? Os empresários, eles têm problemas porque ele tem uma empresa, negócio, né? Empreendeu, construiu. Então, a gratidão, o olhar para a gratidão, fazer um X nas reclamações, né? Reclamar é pedir 2 vezes. Tô reclamando disso. Meu Deus, é uma grande oração, hein? Sim. Forte contra você. Então, vamos fazer oração a nosso favor, agradecer, abençoar a tudo, a todos, né? Eu acredito que
Isso faz muita diferença na nossa vida. Sensacional, sensacional. Uma baita dica. Muito bom. E para encerrar, Daiane, quem que tem que te procurar? Quem são as pessoas que devem entrar em contato contigo? Que tipo de ajuda, digamos assim, tu pode oferecer para essas pessoas? Para quem estiver ouvindo aqui, eu vou deixar os teus contatos também na descrição desse vídeo aqui. Sim. Para as pessoas te procurarem. Então, né, quem precisa ou deve te procurar? Quem tem alguma questão que precisa resolver, né? Não tem idade específica, eu atendo crianças, atendo idosos, atendo adultos, homens, mulheres, não tem nenhuma restrição, né? Não tem nenhuma contraindicação, né? Mas eu acredito na vida. O teu coração ele vai bater diferente se for eu. Existem muitas profissionais, existem muitos métodos, mas se for eu que posso contribuir para a tua vida, você vai sentir e você vai entrar em contato. Né? Eu acredito nessa tecnologia da vida. Que bom. É isso. Que legal. Acredite na vida. É isso, né? Acreditar na vida. Confiar na vida. Confiar na vida. Muito legal. Essa frase eu vou guardar. E, Daiane, muito obrigado, tá? Obrigada, Rafael. Por ter aceitado o meu convite, por ter contribuído com esse conteúdo maravilhoso, respondido as minhas questões aqui. E com certeza vai ajudar algumas pessoas, vai ajudar muitas pessoas que vão ver os cortes, vão ver, enfim. As pessoas estão precisando, o mundo está precisando. Eu acredito que o mundo precisa, principalmente hoje, na fase que nós estamos vivendo no mundo, as pessoas precisam parar, respirar e dar atenção para tudo isso que tu tem para contribuir. Com certeza. Que bom. Valeu, muito obrigado, tá? Gratidão, Rafael, pelo espaço. Gratidão profunda. Eu que agradeço. Galera, tá aí, ó. Eu falei que ia ser um baita episódio, né? E se você não anotou, volta, assiste de novo, anota as dicas aí, as frases de impacto para aplicar no seu cotidiano, nas suas relações. E procure a Daiane. Ela atende online, inclusive. Então, onde você estiver vendo esse vídeo aí, entre em contato. Tá na descrição do vídeo o contato dela, o Instagram, tá tudo ali. E com certeza a sua vida vai mudar para melhor e você vai poder contribuir aí na sua família, no seu bairro, na sua comunidade. E é assim que a gente faz o mundo melhor, partindo de nós, do nosso autoconhecimento. E é isso. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários nesse vídeo a respeito do que você achou desse episódio e sugestões também para os próximos episódios. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado e até a próxima!